E falando sobre a família Bolsonaro, o PT apresentou um requerimento à mesa diretora da Câmara dos Deputados, pedindo a cassação do mandato do deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, por quebra de decoro parlamentar. O Pedro Moreira tem as informações. Seja bem-vindo ao Bastidores CNN, Pedro. Pedido provavelmente feito por Lindenberg Faria, líder do PT na Câmara dos Deputados, que já havia ingressado anteriormente também com pedido de cassação de Eduardo Bolsonaro. Oi, Uribe. Boa tarde para você, para todo mundo que acompanha a gente. Isso mesmo, o autor dessa representação é Lindenberg Farias, o líder do PT aqui na Câmara dos Deputados, deputado do Rio de Janeiro, né? E também foi assinado pelo presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, o senador Humberto Costa. E vai naquela linha, né, de denunciar a ação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, de acordo com a representação que foi protocolada na tarde dessa terça-feira aqui na Câmara. O deputado licenciado Eduardo Bolsonaro teria atuado para promover ataques institucionais contra o Supremo Tribunal Federal, constranger o exercício da jurisdição constitucional e articular sanções internacionais contra autoridades brasileiras. E aí, nessa representação, Lindenberg Farias pede que a pena aplicada a Eduardo Bolsonaro seja a perda do mandato. Foi protocolado na mesa da Câmara, agora o presidente da casa, Hugo Mota, precisa enviar para o Conselho de Ética, né, Gustavo, para que esse caso comece a ser analisado, para que lá receba um relator, enfim, comece a tramitar, até para que o deputado licenciado possa apresentar a defesa dele. Essa representação aqui na Câmara, ela vai muito na linha daquele inquérito que foi aberto no Supremo Tribunal Federal, a pedido do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, com autorização do ministro Alexandre de Moraes. Só que Paulo Gonet, além de apontar essas iniciativas de Eduardo Bolsonaro, relaciona elas à ação que corre no Supremo, que trata da tentativa de golpe de 2022, acusando Eduardo Bolsonaro de tentar interferir no andamento daquela ação. O Procurador-Geral Paulo Gonet cita ali, pelo menos na opinião dele, a possibilidade de ter sido cometido 2 crimes, né, que seria a coação no curso do processo e o embaraço à investigação de infração penal que envolva a organização criminosa. Paulo Gonet também não descarta, diz que não é possível afastar também a existência de um 3º crime, que seria a tentativa de abolir o Estado de Direito. E aí, essa questão no Supremo, a gente sabe que já está em andamento, né? O ministro Alexandre de Moraes determinou que a Polícia Federal ouça tanto o deputado afastado, Eduardo Bolsonaro, que vai poder fazer isso por escrito, e também o pai dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro, porque, na opinião do procurador-geral, Jair Bolsonaro seria diretamente beneficiado por essa tentativa do filho de interferir no andamento do processo que apura justamente essa ação em que Jair Bolsonaro é réu. Gustavo, agora a gente espera, então, esse andamento dessa representação aqui na Câmara dos Deputados, e para saber se ela vai ser acolhida ou não, qual relator vai ser escolhido, né, para saber se ela pode mesmo prosperar. Uribe. Lembrando que Eduardo Bolsonaro deu uma entrevista para a revista Oeste, dizendo que, dependendo do andar da carruagem, pode simplesmente abrir mão do mandato e permanecer nos Estados Unidos sem período para voltar. E aí é um imbróglio para a direita em São Paulo, porque Eduardo Bolsonaro era considerado um nome forte ao Senado Federal. Obrigado, Pedro, pelas informações.